Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Espero que tenham passado uma semana abençoada, na medida do possível, talvez com alguns contratempos aqui e acolá, mas que bom que Deus nos trouxe aqui nessa noite e nos possibilitou que estivéssemos aqui reunidos para meditarmos em mais este dia nas coisas que Ele fez. Espero que já tenhamos feito isto por meio, desde a escola dominical, por meio dos cânticos, por meio das orações que aqui fizemos, por meio do momento, desde quando nós entramos à casa do Senhor e aqui pudemos rever o nosso irmão, a nossa irmã em Cristo, e pudéssemos já ter comunhão com Ele. Mas, nesse momento, vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração, e com esse intuito, eu quero então convidá-lo, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6 e versículos 16 a 19. O texto base da nossa mensagem na noite de hoje será Provérbios capítulo 6 e versículos 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Amém? Somente até aqui. Vamos orar a Deus e vamos pedir-lhe que graciosa, bondosa, generosamente fale ao nosso intelecto, à nossa mente, a todo o nosso ser. Senhor, nós bendizemos o seu nome, te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, te agradecemos por esse texto bíblico de Provérbios que acabamos de ler, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos instrua, nos abençoe, nos encaminhe nestes assuntos acerca da sua palavra, de modo que possamos conhecê-la da melhor maneira possível, e ao conhecer a sua palavra, possamos também conhecer o Senhor, que se nos revelou por meio dela. Estamos aqui diante de várias pessoas com as mais variadas necessidades, culturas, criações, expectativas, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Tu conheces melhor do que a nós mesmos, melhor do que ninguém, aquilo que nós precisamos ouvir. Tu sabes, Senhor, dos anseios do nosso coração, dos nossos dilemas existenciais, de todas as situações que direta ou indiretamente nos afligem, nos atemorizam, e por isso que nós nos colocamos à sua mercê, suplicando a tua bênção neste momento, a sua instrução neste momento, por meio da exposição das tuas escrituras. Abençoe a nossa vida, nos dê graça para que possamos compartilhar os ensinos presentes nesse texto, e de graça também te suplicamos para que a sua igreja possa ouvir, possa compreender, possa apreender os ensinos aqui que iremos destacar nesse texto maravilhoso da sua palavra. Pedimos ao Senhor tudo isso, desde já agradecidos, no nome e para a glória do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Por gentileza, podem se assentar. O tema da nossa meditação na noite de hoje será 7 coisas que desagradam a Deus. Coisas estas, elementos estes que, apenas pela simples leitura do texto, de Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, eu imagino que já devem ter ficado um tanto quanto claras para nós. E o nosso objetivo é apenas expor com um pouquinho mais de detalhes, de elementos, exatamente aquilo que o autor do texto, ora lido, assim, sob inspiração divina, deixou registrado no texto bíblico há muito e muito tempo atrás. O livro de Provérbios, meus irmãos, é um livro interessante da Bíblia, porque quando nós pensamos no nome Provérbios, o próprio título em si, é claro que o nome Provérbios ele é mais derivado da Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, do que do texto hebraico em si.
Esse livro de Provérbios, ele é chamado em hebraico de Mishle, e que é por sua vez derivado de um termo chamado mashal, e não precisa decorar nada disso, mas que pode significar ditado, provérbio, máxima, ditos de sabedoria, dentre várias outras nuances que o termo tem e carrega, o que possibilita com que o livro e vários dos elementos nele presentes possam ser compreendidos de várias formas. Mas soa-nos estranho, ou pelo menos soa estranho para muitas pessoas, quando leem Provérbios, o porquê desse livro estar presente no cânon. Porque esse livro, ele soa muito aqueles nossos ditados, ou se assemelha, melhor dizendo, aos nossos ditados em português, não é? Macaco que tanto pula quer chumbo, quem está na chuva é para se molhar, e alguma outra coisa do gênero. O interessante é que estes provérbios, eles fazem parte da sabedoria popular de Israel, e é interessante vê-los na Bíblia pelo seguinte motivo, entre outros tantos motivos, mas um motivo chama a minha atenção. Esses provérbios que trazem observações ou ditados como pesos enganosos ou balanças enganosas, pratos enganosos são abominação para o Senhor, mostram que para o povo de Israel, do contexto aqui do livro de Provérbios, diferentemente do que acontece com o nosso contexto e com a nossa época, não havia uma dicotomia, pelo menos não uma dicotomia rígida, uma distinção rígida entre o que é secular, profano e aquilo que é sagrado. Nós usamos muito essa expressão nos dias de hoje, não é? Falamos sobre trabalho secular, como se Deus não estivesse nem aí com o nosso trabalho, ou outras situações. Aí eu tive um trabalho secular, nos meus estudos seculares, nas minhas viagens seculares, nos meus projetos seculares, como se Deus fosse alheio às questões que envolvem trabalhos, estudos e outras. E Deus, meus irmãos, Ele faz parte, está presente e deveríamos vê-lo em cada momento, cada esfera, cada departamento da nossa Bíblia, o que inclui um contexto que envolve a chamada sabedoria popular. Então, livros como Provérbios me ensinam, entre tantas outras coisas, que Deus está presente nos nossos afazeres diários e cotidianos. Quando nós refletimos sobre a vida e temos aquela sabedoria, às vezes de pessoas mais idosas, entre tantas outras, claro que generalizando, Deus está presente também nessas coisas. Somos muitas vezes propensos, equivocadamente, a pensar que Deus apenas está presente no culto de domingo, apenas no culto de quarta-feira, ou quando nós marcamos, ou combinamos, acordamos uma determinada religião, uma determinada reunião, melhor dizendo, religiosa. Agora, quando terminou o culto, às 8 alguma coisa, 9 horas, assim por diante, tudo volta a ser secular como era antes. A Bíblia não nos ensina isto. Se Deus existe, e a Bíblia diz que Ele existe, e nós cremos que Ele existe, então todas as áreas da nossa vida são sagradas. O casamento é sagrado, os nossos estudos são coisas sagradas, o sexo é algo sagrado, a maneira de cuidar dos filhos é algo sagrado, a comunhão com as pessoas é algo sagrado, a convivência com vizinhos é algo sagrado, o trabalho é algo sagrado. Não existe algo chamado secular diante da existência de um Deus todo-poderoso. E Provérbios, entre outras coisas, irá nos ensinar esta preciosíssima lição. Bom, mas voltando para o trecho que lemos de Provérbios 6, versículos 16 a 19, nós descobrimos algo interessante aqui. Esse trecho de Provérbios, meus irmãos, ele é muito relevante, muito interessante, porque ele nos mostra, de acordo com a mentalidade hebreia, como as diversas partes do corpo humano podem ser usadas, por exemplo, para o mal. Não sei se vocês perceberam isso, se vocês leram com atenção o texto, vocês talvez perceberam esse ponto curioso. Olha só, no versículo 17, os olhos, a língua e as mãos são usados para o mal. Já no versículo 18, o coração, isto é, a mente,
e os pés são empregados igualmente para o mal. Desse modo, o trecho bíblico nos sugere uma pergunta muito importante: como nós usamos as várias partes do nosso corpo? É uma coisa que para nós pode ser um tanto quanto estranha, mas o texto bíblico nos sugere essa pergunta: como nós usamos as várias partes do nosso corpo? Vocês concordam que o corpo que nós temos, que Deus nos deu, ele é o instrumento que nós usamos para nos expressar, como eu faço agora, com gestos, com olhares, com uma tonicidade talvez mais grave, mais aguda, com um tom mais alto, menor, talvez com pausas, com silêncios, né? Assim como os corpos de vocês, com olhares, com ouvido, com atenção, com N outros gestuais, eles revelam muito sobre quem nós somos. E aqui, meus irmãos, é importante falarmos que nós usamos as várias partes do nosso corpo. Essa é uma pergunta também importante, sugerida pelo texto. Nós usamos as várias partes do nosso corpo para o nosso bem pessoal, para o benefício do nosso próximo e para a glória de Deus, ou nós usamos as várias partes do nosso corpo para prejudicar as pessoas, e muitas vezes prejudicar também a nós mesmos. Essa pergunta curiosa e talvez inusitada é sugerida por esse texto de Provérbios. E a mensagem de hoje irá nos mostrar de forma muito prática que, infelizmente, a partir do texto ora lido, existem muitas pessoas que empregam as várias partes do seu corpo, isto é, do seu ser, da sua vida, como instrumentos que propagam o mal para as pessoas e que, portanto, desagradam a Deus. Aliás, como eu disse, este será o tema da nossa reflexão na noite de hoje: 7 coisas que desagradam a Deus, a partir de Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Tendo dito isto, eu aprendo que, com base nesse texto, a primeira coisa que desagrada a Deus são os olhos altivos, conforme o versículo 17, parte A. A primeira coisa que desagrada a Deus, segundo o texto lido, são os olhos altivos. A expressão olhos altivos, ela é usada na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, para se referir àquela pessoa que é altiva, que é arrogante, que é convencida, que é orgulhosa, ou em termos mais populares, aquela pessoa que simplesmente se acha a tal. Entre o 4º e 5º séculos da nossa era, Agostinho de Hipona, importante pensador do cristianismo, ali no contexto da igreja antiga, um dos importantes e relevantes pais da igreja, ele escreveu que foi o orgulho que transformou anjos em demônios, e completou dizendo que é a humildade que faz com que os homens sejam como anjos. E séculos depois de Agostinho, um pregador inglês chamado Thomas Adams, ele vai dizer que o orgulho lançou o orgulhoso Nabucodonosor para fora da sociedade dos homens, o orgulhoso Saul para fora do seu reino, o orgulhoso Adão para fora do paraíso, o orgulhoso Amã para fora da corte e o orgulhoso Lúcifer para fora do céu. Isso significa dizer que se existe um pecado que desagrada a Deus, embora todos os pecados evidentemente o desagradem, esse pecado é o pecado do orgulho, o pecado da arrogância, o pecado da altivez. Mas já que falamos sobre orgulho, o que é o orgulho? O orgulho podemos definir como sendo aquele sentimento de dignidade própria e de valor próprio que o indivíduo tem em razão do elevado conceito que esse indivíduo faz de si mesmo. O indivíduo olha para si, ele olha ali para o espelho, e me lembra uma certa história da Walt Disney: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, alguém mais inteligente do que eu, alguém mais espiritual do que eu, alguém mais usado por Deus do que eu, alguém mais abençoado do que eu. O sujeito se acha o tal. Em outras palavras, meus irmãos, o orgulhoso é aquele indivíduo que se acha, que é convencido, que acha que tudo que ele tem ou é melhor do que tudo aquilo que os outros têm ou são. E o orgulho do pecado
ou o pecado do orgulho, né, que se encontra nas mais variadas partes da vida humana. Ele pode ter ali as suas várias facetas, né? O pecado chamado orgulho, um dos pecados, o primeiro pecado destacado nesse texto. Nós poderíamos dizer que existem, a partir do texto lido, vários tipos de pecado de orgulho. O orgulho ele pode ser encontrado em várias áreas da nossa vida. Inclusive, se vocês me permitem, já algo que nos toca muito de perto, o primeiro tipo de orgulho que poderíamos mencionar é o orgulho espiritual ou ministerial, que parece ser um contrassenso. Como assim orgulho espiritual, orgulho ministerial? Mas é o primeiro tipo de orgulho que nós podemos encontrar, que pode ser expresso por expressões, falas ou pensamentos como os seguintes: ninguém é tão humilde como eu. Se o sujeito já disse isso, evidentemente ele já provou que ele não é humilde nem aqui nem na China, né? Então, quando você pergunta para uma pessoa, você é humilde? E ela diz, eu sou, já provou que não é, porque a humildade não lançará naturalmente holofote sobre si para si. Então, quando uma pessoa diz, irmãos, eu sou muito humilde, evidentemente o seu discurso já prova exatamente o contrário daquilo que ela está dizendo. Então, o orgulho espiritual ministerial, ele é complicado, porque pessoas poderão dizer, e ainda que não digam, podem pensar, ninguém ora tanto tempo como eu, ninguém prega tão bem como eu, ninguém evangeliza tão bem como eu, ninguém entrega folhetos evangelísticos como eu, ninguém ganha almas para Jesus como eu, ninguém canta como eu, ninguém adora a Deus como eu, ninguém faz as coisas ou desempenha as funções ministeriais como eu. Parece ser um paradoxo, mas é aquilo que chamaríamos de orgulho espiritual ou ministerial, o que é algo totalmente contraproducente para aquele que é cristão ou se auto-intitula cristão. Nós não somos salvos pela graça, aquilo que recebemos de Deus não é fruto da graça, não é o Espírito Santo que distribui à igreja os dons como Ele quer, não é obra de Deus, portanto nós não temos do que nos vangloriar quanto a absolutamente nada. Se pregamos bem, graças a Deus; se cantamos bem, glória a Deus; se ensinamos bem, Deus seja louvado; se temos comunhão com os irmãos, é a graça de Deus; se somos bons em alguma área, é porque Deus nos habilitou, Deus nos equipou, Deus nos capacitou, de maneira que não faz sentido cristãos, sobretudo cristãos verdadeiros, se orgulharem ou se vangloriarem por nada que têm e são, porque tudo que temos e somos de bom, devemos a Deus e não a nós mesmos. Primeiro, orgulho perigoso. Por isso que eu fiz questão de citá-lo em primeiro lugar, meu irmão, cuidado com o orgulho espiritual e ou ministerial. Cuidado para não achar que você é melhor do que todo mundo nesta área, porque sempre encontraremos pessoas que são muito ou serão muito melhores do que nós em várias áreas da nossa vida. Sejamos humildes. Atribuamos de fato a quem de direito os méritos e o crédito por tudo que temos e somos, e somente Deus é digno e é merecedor de todas as coisas boas, como Jesus disse, bom não há um só que é Deus. Mas existe também um orgulho estético, né? Ninguém é tão bonito ou tão elegante quanto eu. O sujeito se acha, né? Porque Deus lhe deu ali atributos físicos, né? Então a pessoa se acha, né? A Miss Brasil ou o Miss Universo ou algo do gênero, se acha porque tem uma beleza física, e de fato há pessoas que têm, talvez diríamos mais do que outras, pelo menos na concepção humana, na nossa maneira humana de dizer, não da maneira divina, mas isso faz com que a pessoa equivocadamente se julgue melhor do que outras, que talvez não tenham aquele perfil, aquela característica estética como ela o tem. Outro orgulho, sobretudo presente em faculdades ou seminários teológicos, entre pastores, entre professores, entre mestres, que é o orgulho intelectual. Ninguém é tão inteligente quanto eu sou o suprassumo da intelectualidade.
Ninguém pensa sobre Deus como eu, ninguém reflete sobre Deus como eu, ninguém ensina como eu, ninguém prega como eu, ninguém entende a teologia ou alguns elementos misteriosos das Escrituras como eu, aquela arrogância intelectual. E Paulo nos lembra que quem cuida saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Paulo dirá isso num dos textos bíblicos. Tomemos cuidado. Outro tipo de orgulho é o orgulho profissional. Ninguém exerce determinada função tão bem como eu. Tem uns aí que fazem uns negocinhos, mas como eu não, eu sou diferente. Tem um pessoal que é meia boca, é mais ou menos. Então, me lembra alguém, inclusive no nosso contexto tupiniquim, cujo nome vou omitir, mas que disse que era a alma mais honesta do Brasil. E olha a ironia, foi justo o dito cujo que disse isso. Envolvido em corrupções até o pescoço, pertencente ao grupo que é uma corja, não generalizando, mas muitos corruptos, e o cara de pau, teve a petulância de dizer que é a alma mais honesta que tem. Então, meus irmãos, isso é orgulho, isso é arrogância, Portanto, meus irmãos, que a nossa vida seja caracterizada pela humildade e não pelo orgulho. E não precisamos dizer para as pessoas que somos humildes, busquemos nos comportar como tais, e que as pessoas cheguem à conclusão de que somos ou não. Nós não precisamos dizer para ninguém quem somos, as pessoas verão isso e o nosso comportamento falará por si só. Ok? Primeiro elemento que eu quero compartilhar com vocês. Além dele, nós temos uma segunda coisa que desagrada a Deus, a partir do texto de Provérbios lido, que é a língua mentirosa, conforme o versículo 17, parte B. A segunda coisa que desagrada a Deus é a língua mentirosa, versículo 17, parte B. Existe um ensino muito interessante no Talmud, que fala sobre a mentira. De acordo com o Talmud, que é uma obra datada do 2º ao 6º séculos, mais ou menos, depois de Cristo, e que vai trazer uma série de ensinamentos, trazer elementos orais, civis, religiosos do judaísmo, explicações de trechos da Bíblia, do Antigo Testamento, entenda-se, entre vários outros. É uma obra judaica. Então, de acordo com o Talmud, a mentira não consegue se equilibrar, ela não consegue se manter em pé. E nós podemos perceber isso através, por exemplo, da palavra hebraica para a verdade, que é a palavra emet. Emet, em hebraico, quer dizer verdade. E na palavra emet, você tem 3 letrinhas, que são as letrinhas Aleph, Mem e Tav. E essas 3 letrinhas, curiosamente, têm 2 pontos de apoio, como se fossem 2 pezinhos, o que significa que se você ver a verdade, a palavra hebraica para a verdade numa linha reta, ela tem 2 apoios aqui, 2 ali, 2 ali, portanto ela não cai. Olha só, isso aqui, explicação judaica, mas que é muito instrutiva. Agora, já a palavra hebraica para mentira, é a palavra sheker. Sheker, a palavra que significa mentira em hebraico, e ela possui um único ponto de apoio, que é a perninha de uma letra hebraica que se chama kof, ou seja, a mentira não consegue se equilibrar. Isto significa que ela não consegue se manter em pé, por isso mais cedo ou mais tarde ela cai. Enquanto que emet, a verdade, não tem como cair, sheker, que é a mentira, mais cedo ou mais tarde cai. É apenas questão de tempo. Muito sábio isso, do pensamento do Talmud, muito sábio e muito verdadeiro. Mas já que estamos falando sobre mentira, o que significa mentir? Nós podemos resumir dizendo que mentir é afirmar aquilo que se sabe falso, ou negar aquilo que se sabe ser verdadeiro. Portanto, se você afirma algo que é falso, ou nega algo que é verdadeiro, então você cometeu uma mentira. E se esse ato for frequente na sua vida, eu espero que não seja, então você é um mentiroso, ou seja, alguém que tem o hábito e o costume de mentir. Irmãos, todos nós mais cedo ou mais tarde mentimos.
Eu estou me incluindo no pacote. Pastor, o senhor mente? Sim, minto. Ou por palavras, ou por pensamentos, ou por obras, nós mentimos. O problema é quando isto é frequente, é rotineiro, já é um hábito enraizado na vida do indivíduo. Esse é o problema. Nós mentimos por N situações, às vezes para guardarmos a vida de um familiar, para evitarmos um problema maior aqui, assim por diante, para evitarmos transtornos para nós mesmos ou para outros, nós mentimos em determinadas situações, mas se você vive cotidianamente, diuturnamente mentindo, obviamente há um erro muito sério nisso. Mentiras pontuais, cometemos, nós somos pecadores, meus irmãos. Eu sou pecador, não sei vocês, eu me conheço e sei que sou pecador. Agora, a pessoa que vive nesse hábito, aí a situação já é muito mais complicada. E a mentira, ela tem sido um dos pecados mais comuns em nossa sociedade atual, em nossa sociedade contemporânea. As pessoas, por exemplo, mentem com frequência nas redes sociais, sobre a sua aparência, usando o Photoshop para corrigir as suas supostas imperfeições físicas, entre outras, né? As pessoas também mentem com frequência nas redes sociais acerca da sua felicidade, por exemplo, no casamento, na família ou na sua profissão. Então essas pessoas postam fotos querendo, às vezes, eu não estou generalizando, não estou dizendo que é pecado postar fotos nas redes sociais, eu faço isso, não estou dizendo isso, mas às vezes essas pessoas agem assim, com o intuito de propagar uma felicidade que elas simplesmente não possuem e que elas não têm no seu dia a dia. É um casamento feliz de fachada, é uma felicidade profissional de fachada, é uma família feliz, abençoada de fachada, é uma realização suposta de fachada. Dentro de si, o indivíduo ele é absolutamente infeliz. A nossa vida, meus irmãos, apesar desses escorregões ou pecados de mentira pontuais que cometemos, repito, não devem ser frequentes e devemos nos arrepender de mentir, que fica muito claro isso. A nossa vida, ela deve ser caracterizada pela verdade e não pela mentira. E por que nós devemos ter compromisso com a verdade? Por quê? Poderíamos dar várias razões, mas vamos apenas exemplificar esse ponto por alguns textos bíblicos. Por que, afinal de contas, devemos ter compromisso com a verdade? Primeiro, porque o Salmo 51, versículo 6, diz que Deus ama a verdade no íntimo. O compromisso de Deus, meus irmãos, é com a verdade e não com a mentira. Porque João 8,32 afirma: e conhecereis a verdade, e não a mentira, é a verdade que vos libertará. Porque Romanos, no capítulo 1 e versículo 25, declara que a ira de Deus vem sobre aqueles indivíduos que mudaram a verdade de Deus em mentira. Porque, segundo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E porque Efésios, capítulo 4 e versículo 25, ordena: deixai a mentira e falai a verdade, cada um para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, meus irmãos? Que a nossa vida seja caracterizada pela verdade e não pela mentira. Ainda que pontualmente mintamos aqui e ali, isso não deve ser frequente. Isso não deve ser um costume, isso não deve ser um hábito, deve ser uma situação pontual, da qual assim que tivermos noção e consciência clara de que mentimos ou estamos mentindo, devemos pedir perdão imediatamente a Deus. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, para que tenhamos consciência quanto a este importante ponto. O que nos conduzirá, por sua vez, de acordo com o contexto, a uma terceira coisa que desagrada a Deus, que são as mãos que derramam sangue inocente, conforme o versículo 17, parte C. Terceira coisa que desagrada a Deus são as mãos que derramam sangue inocente, Provérbios capítulo 6, versículo 17, parte C, a última parte do versículo. Essa expressão, mãos que derramam sangue inocente, ela refere-se
a violência que é cometida contra alguém, ou contra, ainda que este alguém seja você mesmo, a pessoa se autoviolente, se autossabote, o que é muito frequente também em nossos dias, mas é uma violência cometida tanto contra o próprio indivíduo ou contra terceiros. Mas já que falamos sobre isso, o que é violência? O que é violência? Nós podemos dizer de forma geral que violência é o nome dado a todo tipo de ato ou comportamento, físico ou moral, que de uma forma ou de outra atenta injustamente contra a dignidade, contra a vontade ou contra a liberdade de uma pessoa ou de uma sociedade. Isto, de forma geral, embora existam outras possíveis definições de violência, é o que nós aqui definimos neste momento. E já que falamos sobre violência, meus irmãos, existem vários tipos de violência presentes na sociedade em que eu e você, ora vivemos, ora estamos inseridos. Existem vários tipos de violência. A primeira delas que poderíamos citar, infelizmente muito comum no nosso momento histórico em que vivemos, especialmente trazida à tona a partir da pandemia, que é a chamada violência doméstica, onde nós vemos muitas vezes, por exemplo, maridos, ocorre com esposas também, mas é mais frequente com homens, com maridos, que atentam contra a dignidade física e ou emocional de sua esposa ou de seus filhos, e assim por diante. De várias formas, por meio de verbalizações, por meio de pensamentos, por meio de atitudes, por meio de situações físicas, entre outras. Isto é violência e a Bíblia condena esse tipo de atitude. Amém? Maridos, amem vossas mulheres. Mas o inverso também é verdadeiro. Mulheres, amem os vossos maridos. Pais, amem os vossos filhos. Filhos, tratem com respeito, carinho e reverência os vossos pais. Uma das coisas mais tristes que nós temos percebido, meus irmãos, nesses 2 anos, de forma geral, de pandemia, é essa violência doméstica. O índice de divórcios, casos de separação, inclusive entre cristãos. Saiu uma estatística há tempos atrás, aterradora, que mostrou que o número de divórcios ou separações entre cristãos estava nivelando-se ou igualando um percentual semelhante ao de pessoas não evangélicas. Então, que tipo de cristianismo nós temos vivido? Que tipo de cristianismo é este? Onde o nível, o percentual de divórcios ou separações entre cristãos, ele está igualado àquele que ocorre com pessoas do mundo. E é óbvio, meus irmãos, que fique claro, pela Bíblia, nós devemos favorecer apenas o divórcio ou uma separação em último caso, por exemplo, em caso de violência. Eu sou a favor. Em último caso, quando o marido pode eventualmente ameaçar a vida da esposa, dos filhos, como vemos infelizmente em muitos programas de televisão, o sujeito ameaça, aí aquela bendita, para não dizer maldita medida protetiva que não funciona para coisa nenhuma, o sujeito ameaça 10 vezes, vai e mata a mulher, o que é o cúmulo do absurdo na nossa legislação brasileira. Isso é uma vergonha, é um nojo, isso é nojento, é uma medida protetiva que não funciona para nada, um papelzinho, e desde quando com papel você inibe alguém de fazer alguma coisa contra outra? Isso é vergonhoso, e nós cristãos devemos opinar, falar, levantar a nossa voz contra a violência, porque Deus nos chamou para sermos pacificadores. Deus nos chamou para sermos pacificadores, para desejarmos a paz, orarmos pela paz, querermos a paz, promovermos a paz na vida dos casais, das famílias, em todos os contextos e ambientes. Deus nos chamou para levantarmos a bandeira da paz e não da guerra. Amém, meus irmãos? Então nós temos que falar sim contra a violência doméstica. Por isso, maridos, amem vossas esposas, e o inverso é verdadeiro. Resolvam as diferenças que podem haver e são talvez inevitáveis entre casais, perspectivas e tudo no diálogo, na conversa, no perdão, no amor e assim por diante, mas não de formas, obviamente, violentas. Uma segunda violência que nós vemos também
tem a ver tudo, totalmente com a primeira que eu mencionei, é a violência física, onde nós vemos uma pessoa agredindo a outra fisicamente, atentando contra a integridade física de outra pessoa. Uma terceira violência, a violência verbal, onde verificamos uma pessoa muitas vezes difamando, humilhando, insultando outra por meio de palavras, quer de forma escrita, quer de forma verbalizada, mas insultando a outra, o que não deixa de ser uma forma de violência. Maridos, mais uma vez, dentro do lar, tem que tomar cuidado com isso, para não usarem de palavras violentas para atentar contra a dignidade da esposa e vice-versa, usando adjetivos, usando predicados, não só entre maridos e esposas, com filhos também, seu burro, seu mongoloide, seu isso, sem aquilo. Meus irmãos, isso é violência verbal, isso machuca a criança, se machuca nós adultos, quanto mais uma criança. Outra violência, que também existe no nosso contexto, infelizmente tem crescido muito, também no contexto doméstico, sobretudo pela pandemia, no Brasil, a violência sexual, onde vemos uma pessoa fazendo sexo com outra, sem o consentimento de uma das partes, sem o consentimento. Pecado também, violência doméstica, violência física, violência verbal, violência sexual, violência psicológica, não importa o nome, é violência, e é algo que desagrada a Deus, é detestável aos olhos de Deus. E quando falamos sobre violência, é importante, eu já adiantei esse ponto agora há pouco, mas me permitam retomá-lo. Quando falamos sobre violência, é importante esclarecermos que Deus não nos chamou apenas para vivermos em paz, mas também nos chamou para promovermos a paz. Há uma diferença, viver em paz e viver uma vida promovendo a paz, são duas coisas distintas. Em Mateus 5,9, no início do chamado Sermão do Monte ou da Montanha, Jesus diz algo que nesses dias atrás tem me inquietado, e que foi um dos motivos de trazer a presente mensagem. Em Mateus 5,9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante, um filho de Deus é conhecido, dentre outras coisas, não só por essa, mas por ser alguém que promove a paz, E aqui, meus irmãos, o termo grego que Mateus usa em Mateus 5,9 para pacificadores, é exatamente o termo eironopoios, eirene, que dá o nome Irene, que tem o sentido de paz ou pacífico, e poios, o sentido de fazer, ou seja, eirenepoios significa literalmente fazer a paz, praticar a paz, é alguém que é o fazedor da paz. Olha que coisa interessante, é o nome que Jesus, com o qual Jesus identifica os seus discípulos, aqueles que são ou desejam ser filhos de Deus, são pessoas que fazem a paz. Então, nós não apenas devemos apoiar a paz, ou concordar com a paz, mas devemos promover ativamente a paz. E esse ponto me lembra, inevitavelmente, de alguns supostos cristãos que encontramos vez por outra nas redes sociais, na internet, e que vivem promovendo brigas, contendas, discórdias e inimizades entre irmãos de mesma fé, por causa de certos debates e posicionamentos teológicos, por exemplo, entre tantas outras coisas. Por isso, meus irmãos, me permitam dizer que nós temos todo o direito do mundo de discordarmos, por exemplo, teologicamente e filosoficamente uns dos outros, mas não temos o direito, enquanto cristãos, de discordarmos de forma belicosa, de forma beligerante, de forma intolerante, e por que não dizer de forma violenta. Hoje, a internet parece que se transformou terra de ninguém. Cristãos, ou supostos cristãos, pastores, ou supostos pastores, sem o menor brio, sem ter o medo de pensar 2, 3, 5, 10 vezes,
já acabam acusando outros, difamando outros, rotulando outros, e você vai ver o perfil do sujeito, ele é pastor, ele é cristão, no perfil ele está com a Bíblia lá, né, ostentando a Bíblia na mão, está aberta ali tudo, e ele difama com a maior cara de pau. Que a nossa vida seja caracterizada pela promoção da paz, e não pela promoção da violência, da inimizade, de brigas, e o que quer que seja, porque a violência é algo que simplesmente desagrada a Deus, e que é detestável aos seus olhos, amém? Isso também apontará e trará consigo uma quarta coisa, conforme nós vamos meditar agora na sequência, uma quarta verdade, uma quarta coisa que simplesmente desagrada a Deus, que é o coração que trama projetos iníquos, conforme o versículo 18, parte A. A quarta coisa que desagrada a Deus é o coração que trama projetos iníquos. Versículo 18, parte A. Aqui o termo hebraico usado para coração, ele tem um sentido mais corretamente nesse contexto de mente ou pensamento. Em outras palavras, a quarta coisa que desagrada a Deus é o pensamento ou a mente que trama impiedades. Sabe aquele sujeito que sai de casa já pensando, né, eu vou ver em quem passo a perna nesses dias aqui. Eu vou ver a quem eu realizo o mal. Aliás, curiosamente, eu nem havia pensado nisso, agora, citando esse ponto é que me veio à mente, né, a minha esposa vai saber do que eu estou dizendo. Nesses dias eu estou em casa estudando, estava terminando minha revisão ali da NVI, uma parte dela, e aí recebo uma mensagem de WhatsApp, com foto de duas moças, que nunca vi na minha vida. Oi, tal Carlos Augusto, aí citou meu nome inteiro, e ela disse, acessei o seu e-mail, começou a mostrar meu e-mail, acessei o seu negócio do PagSeguro, está aqui, como é que é, vamos negociar, ou você quer que eu apague tudo, até o Miguel viu uma parte, acho que disso, você quer que eu apague tudo e pegue o teu dinheiro ou não, como que é, vamos negociar ou não? Eu simplesmente apaguei, e fiquei o dia inteiro correndo para ligar, para resolver, para cancelar coisas, para bloquear isso, para bloquear aquilo, e agora, segunda-feira, agora que eu descobri que a pessoa ainda emitiu um cartão de crédito, e eu vou correr para depois bloquear. Mas sabe, pessoas que acordam e saem de casa maquinando o mal. Eu não estou dizendo, isso aqui é um exemplo, tá, irmãos? Eu só me permitem, apenas ele me veio à mente para ilustrar esse ponto, que eu acho que é uma boa ilustração, embora não seja nada boa para mim, mas é boa, pelo menos para deixar o ponto do sermão mais claro. Você vê que pastor e pregador usa até os problemas da vida para ilustrar pontos, mas é um problema recente que eu ainda não resolvi, com a graça de Deus espero resolver em breve, né? Mas é uma das coisas horríveis diante de Deus, não só é ruim para nós, mas a Bíblia diz que é algo que Deus detesta, que Ele abomina, é aquele indivíduo que usa a sua mente, os seus pensamentos, para sabotar, danificar, prejudicar a vida de outrem. Isso é detestável aos olhos de Deus. E tem gente muito má nesse mundo, a gente sabe disso, né? Mas, meus irmãos, se existe uma área na nossa vida com a qual nós devemos tomar bastante cuidado, todo cuidado é pouco, é a área da nossa mente. Porque, como disse muito bem certo pensador, ele disse, vigie os seus pensamentos porque eles se tornam palavras, vigie as suas palavras porque elas se tornam ações, vigie as suas ações porque elas se transformam em hábitos, vigie os seus hábitos porque eles formam o seu caráter, e aí vigie o seu caráter porque ele se torna o seu destino. Quem você é vai resultar no seu paradeiro. E a nossa mente é uma coisa tão importante que Paulo nos dará algumas diretrizes sobre o conteúdo que nós devemos ou não alimentar a nossa mente. Filipenses, um texto muito conhecido, Filipenses no capítulo 4 e versículo 8, nesse texto Paulo diz o seguinte, quanto ao mais, e sabe o que chama a minha atenção? Ele não escreve para ímpios,
ele escreve para crentes, né? Então Paulo está dizendo, ô crentes filipenses, cuidado com o conteúdo que vocês colocam para dentro da mente de vocês, cuidado com os seus pensamentos. Filipenses 4:8, Paulo diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só o que deve abastecer a nossa mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Em outras palavras, Paulo está dizendo, tomem cuidado com os tipos de pensamentos que vocês têm e que vocês permitem que permeiem, que habitem a mente de vocês. E você sabe por que Paulo nos orientou para tomarmos cuidado com o que pensamos? Porque, meus irmãos, como dissemos agora há pouco, pensamentos se transformam em palavras. Palavras se transformam em ações e que vão se tornar, por sua vez, ou não, em hábitos. O sujeito, ele acaba dando vazão, dando guarida ao ódio contra outro. Aí ele abastece esse ódio uma vez, duas vezes, três vezes, na segunda-feira, vai na terça, vai na quarta, ele começa a alimentar um ódio contra o vizinho, por causa disso ou daquilo, aí depois alimenta o ódio de novo, e esse ódio cresce, e cresce, quando vai ver ele vai e bate ou mata o vizinho. Por quê? Isso ocorre com frequência, o que eu estou dizendo é óbvio, porque pensamentos não cuidados, não vigiados, podem ou fatalmente muitas vezes se transformarão em ações e se transformarão talvez em hábitos. Isso é muito importante. E diante disso você talvez me pergunte, mas pastor, então como eu faço para abastecer a minha mente com bons pensamentos? Essa é uma das perguntas mais importantes que um cristão deveria fazer para ele mesmo. Como eu faço diante de todo esse perigo para abastecer os meus pensamentos, a minha mente com boas imaginações, com bons pensamentos? A minha resposta a essa pergunta seria basicamente dupla. Primeiro, faça bom uso dos seus olhos. Grande parte das informações que são enviadas ao nosso cérebro é por meio daquilo que vemos. Cuidado com o que você vê, para onde você olha, com o jeito com que você olha, tome cuidado com seus olhos. E como eu posso fazer bom uso dos meus olhos? Por exemplo, lendo a Bíblia, lendo bons livros, lendo bom conteúdo nas redes sociais. Não existe só porcaria nas redes sociais, tem coisa boa. Tem bons vídeos, tem bons estudos, tem bons documentários, tem bons textos, bons poemas, tem coisa boa. Não vamos demonizar também as redes sociais, mas escolha um bom conteúdo, assistindo a bons filmes, assistindo a bons programas na TV e assim por diante. Então, cuidado com os seus olhos. Jó diz uma coisa muito interessante num dos seus capítulos. Jó, sobre quem pregamos no domingo passado, não é isso? Sobre a adversidade e a prosperidade de Jó. Jó, num dos capítulos do seu livro, ele vai dizer: fiz concerto ou aliança com os meus olhos, como, pois, eu os depositaria numa virgem? Ele era casado, correto? Ele diz: eu fiz um concerto com os meus olhos, casado que sou, como então eu vou cobiçar outra mulher que não é a minha? Os olhos, cuidado com os seus olhos, cuidado com os seus olhos. Segundo conselho, faça também bom uso dos seus ouvidos. Olhos e ouvidos são entradas de bênçãos ou de verdadeiras desgraças na nossa vida, e aquilo que nós vemos e ouvimos que vai alimentar o que pensamos. A maioria do que vemos e ouvimos é o que vai formar os nossos pensamentos. Isso quer dizer que, se você anda ouvindo coisa ruim por aí, meu irmão, eu desconfio o tipo de pensamentos que você terá. Eu já imagino, não precisa revelar. Me diga o que você gosta de ver, né? Ah, pastor, frequentemente eu vejo isso, ou frequentemente eu ouço isso. Eu já imagino, eu posso já mais ou menos definir que tipo de pensamentos você terá. E não sou adivinho não, tá? Só estou usando o bom senso.
Porque aquilo que você muito vê e muito ouve, muito possivelmente irá formar os seus pensamentos. Então, a segunda dica é: faça bom uso dos seus ouvidos, por exemplo, ouvindo boas pregações, ouvindo bons documentários, ouvindo bons estudos bíblicos e outro detalhe, ouvindo bom conteúdo em boas conversas. Cuidado com quem você conversa e sobre o que você conversa. Tem conversas que vão fazer muito mal para você. Fofocas, difamações, uma série de situações que não tem como comprovar, e ainda que tivessem, não é a melhor maneira a tratá-las numa conversa, de repente, sem envolver todas as partes e tudo, irmão, isso pode prejudicar você e outras pessoas também envolvidas. Então, cuidado, tomemos cuidado com aquilo que vemos e com aquilo que nós ouvimos. E aqui me permitam destacar um ponto importante que tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer. Por que vocês acham, afinal de contas, que o Salmo 1, nos versículos 1 e 2, diz que bem-aventurado, isto é, feliz, é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite? Por que o salmista disse isso? Ora, porque essa pessoa que está meditando na lei do Senhor de dia e de noite, está abastecendo o seu pensamento continuamente de dia e de noite com bons pensamentos, com bons assuntos, com bons conteúdos e com bons temas. Então Deus está dizendo: cuidado para não deixar a sua mente ociosa. Aliás, já que estamos falando sobre Provérbios, que é um livro repleto de ditados, qual um ditado muito famoso em nosso meio? Que mente vazia ou mente desocupada é oficina de quem? Do diabo. Aí o crente está lá, não lê a Bíblia, não ora, não tem conversas com pessoas piedosas, gosta de falar bastante com o seu Zé da esquina da cachaça, que ele dá umas dicas bem legais. Esse dia eles estavam numa roda, pega um monte de mulherada e você, que legal, né? Aí depois sonha com algumas coisas e não sabe por quê. Porque quem te aconselha é o seu Zé da cachaça. Não é Provérbios, não é Salmos, não é Gênesis, não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Quem te aconselha é o ímpio. E a Bíblia ordena para que nós não nos assentemos na roda de escarnecedores. Não é para você deixar de ter amizade, pastor, a partir de hoje então só vou ter amizade com pessoas crentes. Não, meu irmão, não é isso. Paulo vai dizer que, se esse fosse o caso, teríamos que sair do mundo, porque todos nós teremos amigos, vizinhos, parentes, pessoas próximas que não são cristãs. Não é essa a questão, não é disso que nós estamos falando, mas cuidado com certas conversas, certos assuntos, assim por diante. Viu que o negócio está meio ruim ali? Pernas para que te quero, vai embora, some, não é? Então, que os nossos pensamentos desejem coisas boas em vez de tramar impiedades, e que a palavra de Deus, sobretudo, alimente os nossos olhos, os nossos ouvidos, dentro de boas conversas, com comunhão com irmãos que são piedosos e que almejam o mesmo que nós almejamos enquanto corpo de Cristo, adorar a Deus e nos edificarmos mutuamente uns aos outros. Amém? Mas existe ainda uma quinta coisa, uma antepenúltima coisa que desagrada a Deus e que está intimamente relacionada à quarta coisa mencionada. A quinta coisa que desagrada a Deus são os pés que se apressam a correr para o mal. Versículo 18, parte B. Pés que se apressam ali a correr para o mal. Percebam, como eu disse, que esse quinto ponto, ele possui relação muito íntima com o ponto anterior, ou seja, um coração ou mente que trama projetos iníquos, certamente resultará em pés que se apressam a correr para o mal. Em outras palavras, pensamentos que tramam o mal resultarão em ações más. O argumento do autor de Provérbios é muito simples: pensamentos maus levam a ações más. É o que nós acabamos de dizer minutos atrás. Começa a alimentar um pensamento mau uma vez, e duas, e três, e 5, e 10, e 50 vezes. Daqui a pouco, ele já te prendeu como uma camisa de força e virou um hábito. Aí já era.
Aí o sujeito começa a ter o hábito, né, começa a falar mal de um, achou legal, porque os outros dão risada, começa a falar mal de dois, daqui a pouco começa a falar mal de todo mundo, e vai ver, ele nem percebeu que já ficou conhecido como fofoqueiro do bairro, da rua, da vila, do prédio. Quem que é aquele fofoqueiro? Ah, o fulano lá, perfeito, aquele é o fofoqueiro, tal, entendi. É o Leão Lobo Gospel, eu sei quem que é. Se é que existe isso. Eu sei quem que é, o cara é o fofoqueiro. Meus irmãos, a esse respeito, convém que nos lembremos de 1 Tessalonicenses 5:22, que nos dá a seguinte ordem, é uma ordem: afastem-se de toda aparência do mal, fujam de toda aparência do mal. Como eu disse para vocês agora há pouco, meu irmão, se uma conversa com uma determinada pessoa não está te cheirando muito bem, você fala, nesse mato tem coelho, tem alguma coisa estranha, né? Então, pare de conversar, desconverse. Você me dá licença? Eu tenho um compromisso agora e tal, e eu tenho que sair, desculpa, outra hora talvez nós conversemos, e tchau. Como diz o outro, os jovens dizem hoje, vaza, meu irmão, né? Sai de lá. Não, eu tenho um compromisso, eu tenho isso, eu tenho aquilo lá, desconversa, né? Se um filme está exibindo cenas indesejáveis, então pare de assistir esse filme, ora bolas. Se uma reunião está propagando valores, por exemplo, anticristãos, saia dessa reunião. Se um determinado jogo, ele está causando brigas e desentendimentos, abandone esse jogo, ou seja, se afaste de toda forma de mal. Seja esse mal de natureza espiritual, física, mental, psicológica ou verbal, se afaste do mal, que os nossos pés se apressem para correr em direção ao bem e não para correr em direção ao mal, que Deus nos ajude quanto a isso, amém? Isso nos leva a uma penúltima coisa que desagrada a Deus, e que tem a ver com um ponto já falado. A sexta coisa, meus irmãos, que desagrada a Deus é a testemunha falsa que profere mentiras, conforme o versículo 19, parte A. A testemunha falsa que profere mentiras. Como eu disse, esse sexto ponto, ele possui estreita ligação com o segundo ponto que vimos, que fala sobre a língua mentirosa. Agora, porém, percebam que a ênfase do texto recai sobre a pessoa que profere mentiras em meio a um julgamento, a fim de prejudicar uma das partes em um tribunal. É outro contexto. No primeiro momento, é uma pessoa que profere mentiras em questões do dia a dia. O outro essa pessoa mente mesmo diante das autoridades, do juiz e tudo, com o propósito de prejudicar uma das partes envolvidas, por exemplo, em um determinado processo, num determinado juízo, em alguma outra situação. E esse tipo de pecado é uma transgressão muito clara, muito óbvia do 9º mandamento. Não nos esqueçamos de que os autores bíblicos são judeus, portanto o pano de fundo do pensamento deles é judaico. Então esse ponto tem tudo a ver com a perspectiva judaica, porque se os irmãos lerem Êxodo capítulo 20, versículo 16, tanto quanto Deuteronômio capítulo 5, versículo 20, nesses dois textos bíblicos nós encontraremos o mesmo preceito, a mesma proibição. Qual é? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Aliás, existem vários textos bíblicos que nos ensinam a respeito do pecado do falso testemunho. Me permitam citar aqui pelo menos dois. No Salmo 27, 12, por exemplo, o salmista diz para Deus: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Outro texto, Provérbios capítulo 19, versículo 5. Nesse texto, o autor bíblico diz que a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Então o texto bíblico está dizendo: você gosta de viver uma vida de mentiras? Ok, minta quantas vezes você quiser, vai chegar um momento em que você terá a sua mentira descoberta, e você, portanto, pagará por isso.
Que Deus nos ajude mais uma vez, portanto, a termos compromisso com a verdade e a não sermos falsas testemunhas, por exemplo, durante um julgamento e um tribunal. Que Deus nos ajude a termos compromisso com a verdade. Por fim, em sétimo e último lugar, dizem os estudiosos que a coisa que mais detesta Deus nesse texto que nós lemos ficou por último. Não sabemos se de fato é esse o caso, porque a violência que pode tirar a vida das pessoas pode ser tão grave quanto ou mais grave. Mas fato é que o texto diz que a última destas 7 coisas é abominável aos olhos de Deus. Aqui a palavra hebraica para abominável é algo que é repugnante, é absolutamente detestável. Mas vamos ao texto. Então, a 7ª coisa, meus irmãos, e última coisa que desagrada a Deus, é o que semeia contendas entre irmãos. Versículo 19, parte B. O que semeia contendas, desavenças, inimizades, brigas, fofocas, e acrescente mais o que você quiser, entre irmãos. Isso é simplesmente abominável aos olhos de Deus. Mas para sermos sinceros e honestos com esse texto, aqui o autor de Provérbios certamente está se referindo aos irmãos ou parentes em um contexto familiar, ele não está se referindo à igreja, mesmo porque a igreja não existia até então, senão seria um anacronismo, tá? Então o contexto é um contexto familiar, irmãos, parentes, pessoas consanguíneas, esse é o contexto. Mas o que o autor de Provérbios diz aqui a respeito do contexto familiar, eu diria que também pode ser aplicado ao contexto cristão, ou seja, àquele que semeia contendas também entre os irmãos em Cristo, ou seja, os irmãos na fé. É óbvio, se é pecado semear contendas entre irmãos de carne e osso, biologicamente falando, você acha que não seria pecado semear contendas entre irmãos que creem no mesmo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e nas mesmas Escrituras Sagradas? É claro que seria pecado, e é pecado. É pecado. Meus irmãos, se existe um elemento que caracteriza a fé cristã, esse elemento certamente se chama comunhão. Esse é uma das palavras-chave que caracterizam e identificam a fé cristã. Comunhão. Primeiro, comunhão vertical com Deus, e depois comunhão horizontal com os homens. Nós cristãos evangélicos somos conhecidos, ou deveríamos ser conhecidos, como o povo que tem comunhão com Deus e com outros irmãos em Cristo. Não é? Isso é o básico do básico do básico da fé cristã, é o rudimento da fé cristã. Aliás, existem alguns textos bíblicos que vão exemplificar isso muito bem. Por exemplo, Atos 2:1 diz que, por ocasião do derramamento do Espírito Santo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, isto é, no cenáculo. Isto significa que os discípulos de Jesus tinham comunhão uns com os outros. Ainda em Atos 2:42, esse texto declara que os primeiros cristãos perseveravam na comunhão. E na sequência desse texto, Atos 2:46, afirmará que todos os que criam estavam juntos, eles tinham comunhão. Por fim, 1 João capítulo 1 e versículo 7, não é o evangelho, a epístola. 1 João 1:7 diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Em outras palavras, ter comunhão com o irmão em Cristo é andar na luz. Você ouviu bem? Ter comunhão com o irmão em Cristo é o mesmo que andar na luz. Se você, portanto, não tem comunhão com seu irmão em Cristo, qual é a lógica? Você está andando nas trevas. Olha como isso é importante. Portanto, que Deus nos ajude a semearmos união e não contenda entre os irmãos. Não nos esqueçamos aqui da importantíssima advertência de Paulo, registrada, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, quando Paulo disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear,
contenda, inimizade ou amizade, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, ele ceifará a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, ele ceifará a vida eterna. Por isso, meus irmãos, em vez de semear contenda entre os irmãos, que Deus nos ajude a semearmos amor, compaixão, perdão e união entre os nossos irmãos em Cristo. Amém? E obviamente isso vale também para a família. Ok? Marido e esposa, entre parentes, entre pessoas em termos consanguíneos e assim por diante. Bem, eu gostaria então de concluir essa mensagem diante de tudo que nós expusemos na noite de hoje, lembrando aos irmãos que hoje aprendemos 7 coisas que desagradam a Deus. Estudamos sobre 7 coisas, 7 comportamentos, 7 traços que simplesmente são absolutamente desagradáveis a Deus, a partir de Provérbios capítulo 6 e versículos 16 a 19. A primeira coisa que desagrada a Deus são os olhos altivos. A segunda coisa é a língua mentirosa. A terceira coisa são mãos que derramam sangue inocente. A quarta coisa é um coração que trama projetos iníquos. A quinta coisa que desagrada a Deus são os pés que se apressam para o mal. A sexta coisa é a testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima e última coisa que é detestável aos olhos de Deus é aquele que semeia contendas entre irmãos. Mais uma vez, que Deus nos ajude a não o desagradarmos por meio dessas práticas. Que Deus, por meio da sua graça, nos abençoe, para que possamos viver uma vida que o agrade e que abençoe a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Amém? Que essa mensagem Deus a use para abençoar a minha vida, a sua vida, essa comunidade e todos quantos eventualmente assistirem esse vídeo. Às vezes falamos muito sobre aquilo que agrada a Deus, mas nos esquecemos de falar também sobre aquilo que o desagrada, especialmente em épocas como as nossas, onde o politicamente correto está tão presente, inclusive em muitas igrejas. Às vezes é comum vermos pastores ou líderes não tocando sobre certos temas tabus, ou não muito bem-vindos, assim por diante. Mas, meus irmãos, esta não é a característica desta igreja. Não somos melhores do que ninguém, mas temos um compromisso com a palavra de Deus e, sobretudo, com Deus da palavra. E que essa palavra abençoe profundamente a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Talvez uma destas 7 coisas que desagradam a Deus, vez por outra, tenham sido praticadas por nós. Mas esse é um bom momento que Deus nos dá como oportunidade para que peçamos a Ele perdão pelos nossos pecados e nos arrependamos dos mesmos. Amém? Irmãos, a igreja não é composta de pessoas impecáveis, de pessoas que adquiriram um patamar tal de santidade que não mais cometem nenhum tipo de deslize ou erro. A igreja não é composta dessas pessoas, e se é, eu sei que não estou entre as tais, porque eu peco, eu erro, eu desagrado a Deus muitas vezes, e não sei porque eu desconfio que talvez os irmãos, ainda que inconscientemente, vez por outra, também incorram em situações semelhantes ou análogas a estas. E é por isso que Deus nos chama a atenção, por meio da sua palavra, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem, como um pai que ama o seu filho, como aprendemos hoje, aliás, na escola dominical, e justamente por amá-lo, dá aqueles puxões de orelha, coloca-o de castigo, priva-o do videogame, das redes sociais, confisca o seu celular. Às vezes o nosso Pai Celestial, porque nos ama, nos dá certos puxões de orelha, e Ele só faz isso porque ama. A Bíblia diz que o Pai, Ele corrige aquele que ama. Hoje tem pais que deixam seus filhos entregues à própria sorte, ele que
se vire, né? Hoje existem muitos filhos que são, me perdoem pela expressão muito forte, mas hoje existem filhos órfãos de pais vivos. Muitos órfãos de pais vivos. Pai e a mãe não estão nem aí para o filho ou filha que tem. Se saiu, se voltou 5 dias depois, se está mal cheiroso, não tomou banho, se andou com uma turminha ali da pesada, se meteu no crime, deixa para lá. Que Deus nos ajude a sermos responsáveis, pais responsáveis, mas no presente caso, que envolve também essa mensagem, cristãos responsáveis. Amém, meus irmãos? Às vezes nós desagradamos a Deus, às vezes nós cometemos, ou muitas vezes, cometemos um ou mais destes itens, destes 7, entre outros não aqui alistados, aí a lista seria longa, mas Deus deseja que nós nos arrependamos, e hoje é uma boa noite para que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados. Amém? Feche os teus olhos. Você ouviu bastante sobre os pensamentos hoje, nós ouvimos. Meu irmão, o que você tem lido, o que você tem visto, o que você tem ouvido e que tem abastecido os seus pensamentos? Que vídeos você tem assistido na internet? Que livros você tem lido? Que conversas das quais você tem participado ali, que tem abastecido a sua mente com determinados pensamentos? Não se esqueça que muitos dos nossos pensamentos se transformam em ações e que depois enrijecem e se tornam hábitos, costumes, dos quais é difícil nós nos desvencilharmos, uma vez que já viciamos com aquelas práticas. Mas Deus quer nos abençoar. Imploremos o perdão dEle, a ajuda dEle, porque Ele pode nos libertar dos maus hábitos. Ele pode fazer isso, amém? Pai, eu quero te louvar porque nessa noite o Senhor falou conosco algumas coisas sérias, duras. O Senhor nessa noite mexeu talvez naquilo que mencionaríamos como pecados de estimação de uma ou outra pessoa, até mesmo o meu, Senhor. Talvez pecados, coisas que te desagradam, que seria melhor nós empurrarmos para debaixo do tapete, algo que deveria ser conhecido apenas entre nós e ti, mas que hoje o Senhor usou esse texto bíblico de Provérbios para nos confrontar, para mostrar-nos um espelho, no qual pudéssemos nos ver, o espelho da sua palavra, e vermos como muitas vezes estamos muito aquém da sua palavra. A sua vontade, Senhor, aprendemos nas Escrituras, que é boa, perfeita e agradável. Mas a nossa vontade vai muitas vezes na contramão da sua, e é má, imperfeita e desagradável. Por isso muitas vezes fazemos coisas como estas 7, entre outras citadas nesta noite, nesta mensagem, que te desagradam. Mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, e que o Senhor nos ajude a não cometermos mais tais práticas, a sairmos do caminho do erro, e a sermos reconduzidos pelo Teu Espírito Santo no caminho das coisas, dos atos, das práticas, dos pensamentos, das conversas, das palavras que Te agradam, ó Deus. Ajude-nos a Te agradarmos, Senhor, por meio de palavras, por meio de pensamentos, por meio de atos, por meio de gestos, por meio de conversas, por meio de imaginações. Santifique-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Ajude-nos, ó Pai, dai-nos pureza nestas áreas de nossas vidas, nas quais nós tenhamos eventualmente maiores deficiências, sejam elas quais forem. Mas Pai, por favor, eu te peço, nunca deixe de nos dar puxões de orelha, nunca deixe de nos repreender, nunca deixe de nos corrigir, nunca deixe de nos reconduzir pelos Teus caminhos. Tire-nos do caminho do erro e nos reconduza para o Teu caminho, que é o caminho eterno, é o caminho da verdade, é o caminho das práticas e ações que Te glorificam, que Te agradam e que são consoantes e condizentes com a Sua palavra.
Abençoe a nossa vida, Senhor. E continue sempre a nos instruir e nos ensinar nas tuas verdades santas e eternas, como fizestes hoje por meio desse texto. Obrigado por tudo. Nos abençoe, por favor. É o que nós te pedimos, já com o nosso coração repleto de gratidão, em nome e para a glória do seu Filho eterno Jesus. Amém.